O Knu foi uma adição recente a toda a mitologia que envolve os simbiontes no universo da Marvel, e também uma das adições mais bem aceitas pelo público. Isso porque, entendendo mais na história dos simbiontes, distancia a origem como algo além do simples traje do Homem-Aranha que acabou virando um vilão, né? Todo esse processo começou lá nas primeiras guerras secretas nos quadrinhos. Passou pelo descobrimento que o Venom é um alienígena com um planeta natal, né? E uma raça própria, até chegar na divindade e no criador, né, dos simbiontes. O Knu não só adiciona muito a história dos simbiontes, como também expande muito as informações que sabemos sobre a origem do sétimo cosmos, né? E tudo isso veremos aqui nesse vídeo de hoje, então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. A origem. O Knu é um dos seres mais antigos do sétimo universo, né? Se não o mais antigo de todos, né? Pertencente quando ainda nem existia nada, cara. Apenas o Knu existia e o vazio. No reinava soberano sobre aquela escuridão, até a chegada dos celestiais, que traziam com eles a luz e a vida para esse novo universo. O Knu, ele sentiu que o seu reino estava sendo atacado, e mesmo os celestiais oferecendo a ele o cargo de Rei de Preto, ele rejeitou e atacou as entidades cósmicas. Importante, eu sei que é Nu, o deus do simbionte, tá? Mas eu falo Knu, eu tento botar um camudo, mas é jeito de falar, tô nem aí. Bom, no meio desse ataque aí dos celestiais ao Knu, né, criando uma espada feita puramente de escuridão, com um ataque, né, ele cortou a cabeça do celestial à sua frente e foi banido para a mais profunda escuridão pelos outros da raça, né, dos celestiais que presenciaram tudo. Mas o Knu não foi sozinho para esse vazio, né, banido. A cabeça gigante da entidade cósmica foi junto dele e lá ele fez ali uma forja para temperar sua espada em suas energias cósmicas. Com isso ele criou uma Necro Sword, uma das armas mais poderosas do universo da Marvel, que aterrorizou deuses, cara, mesmo após a queda do próprio Knu. Mas eu vou deixar para falar mais dessa espada um pouquinho depois aqui no vídeo. Após isso, então, o Knu criou um planeta artificial feito puramente de escuridão para ser a sua base nessa guerra contra a luz dos celestiais. Nesse planeta, o Knu começou a testar os seus poderes de criar a vida baseada nas trevas, e de lá surgiram então os protosimbiontes, algumas criações que ele julgou fracassadas, né? E também os dragões da escuridão, os dragões simbiontes. O Knu utilizou dessas suas criações para atacar por todas as direções no universo, destruindo tudo que visse pelo caminho. Nem mesmo deuses ficaram fora desse seu caminho, cara, e aqueles que conseguiam sobreviver eram forçados a fazer parte do seu exército contra a própria vontade. Milênios mais tarde, o Knu enfrentou e massacrou um panteão inteiro de deuses, menos um. Esse que sobrou foi capaz de desferir um golpe mortal com Knu, né? Antes de morrer ali, os dois caíram no planeta do futuro carniceiro dos deuses, que roubou a Necro Sword para si. Assim deu origem à história que a gente conhece do Gorr, né, o carniceiro dos deuses. O Knu não se importou em ir atrás, né, dele, nem mesmo de recuperar a Necro Sword, mas ele levou quase que 100 anos para se recuperar daquela luta. Nesse meio tempo ele descobriu que poderia manifestar parasitas amorfos chamados de simbiontes do abismo vivo e ligá-los a formas de vida inferiores, corrompendo a vida ao invés de exterminar elas completamente. O seu grande reinado acabou quando um dos seus dragões alcançou a Terra e atacou o povo primitivo da região, mas eles estavam sendo guardados pelo poderoso deus do trovão. O Thor então lançou uma poderosa descarga elétrica nesse dragão simbionte. Graças à mente coletiva da raça, afetou não só aquele monstro, como todos os outros simbiontes, e o Knu também. E isso que quebrou o controle que o Knu possuía sobre as suas criações. E então todos os simbiontes se voltaram contra o Knu, se amontoando em cima do vilão, criando um planeta vivo, mas que na realidade era a prisão do deus dos simbiontes, Klintar. Nos tempos modernos, na nova era heróica, né, o Knu acabou despertando e novamente atacou a Terra em vingança pelo que o Thor fez no passado, mas ele foi derrotado com a união de todos os heróis aqui e destroçado pelo Ed Brock, pelo Venom, que se tornaram os novos Reis de Preto, né, juntando até com poderes cósmicos do Unipower, né, que é um poder que transforma, né, os hospedeiros em deuses. Vamos então falar agora da fisiologia do Knu. Knu é um deus com todas as propriedades que esse nome traz com ele, uma divindade entre as divindades, começando então pelos seus atributos físicos. O Knu é insanamente forte fisicamente, o mesmo já segurou o surfista prateado com uma das mãos como se não fosse nada, cara. A fim de comparação, o surfista prateado é capaz de lançar personagens
personagens através de planetas com seu soco. Então não é como se o surfista fosse fraco fisicamente, mas ele perto do Knu era muito fraco. Fora que, como eu já mencionei, foram necessários incontáveis simbiontes se unindo como um só, né, formando um planeta apenas para conter o Knu, e ele saiu no momento em que acordou, né, então é muito poderoso. Fora que conseguiu derrubar um exército inteiro de deuses que estavam com poder aumentados pela força Enigma também. É claro que provavelmente a força desses deuses estava mais fraca pelo poder estar espalhado em vários, né, mas ainda é um baita feito, cara. O Knu dá um soco no Hulk, em personagens poderosos como o Sentinela, e joga esses personagens pra longe, mostrando que a força física dele é no nível desses personagens, ou por alguns momentos até superior. E nesses momentos também acaba mostrando pra gente a incrível resistência do Knu, já que ele encarou um exército inteiro de deuses e ainda saiu inteiro pra contar a história. E não é como se a batalha tivesse sido fácil, já que, como eu também já mencionei, ele sim saiu ferido da batalha e levou quase que 100 anos pra conseguir se recuperar. Imagina aí, cara, 100 personagens deuses do nível do Thor lutando contra ele. Mas isso não deve ser quase nada para alguém que é virtualmente imortal e está vivo desde o período da criação do próprio universo atual da Marvel. A sua resistência permaneceu até a Era Moderna e foi colocada à prova quando o Knu atacou a Terra. O Thor, com toda a fúria, atacou o deus dos simbiontes com seu martelo e arrancou do personagem a sua mandíbula. Também foi empalado e caiu da órbita em direção a um planeta, mas nada disso foi um problema pro personagem, cara, pro deus dos simbiontes. A sua resistência também vale para sua mente, até mesmo a Jean Grey ficou impressionada de quão poderoso é o Knu. Falando em mente, né, o Knu também conta com uma mente coletiva junto a dos seus servos. E isso é uma faca de dois gumes, né, podendo ser tanto uma grande arma como uma grande fraqueza, mas graças a isso ele pode controlar cada um dos seus simbiontes à vontade. Também vale ressaltar que o Knu, né, tem um controle quase que completo do abismo, do vazio, da escuridão, do universo na sua forma mais pura, cara, criando praticamente tudo o que ele quiser, do vazio, das sombras. Graças a isso ele podia gerar vida e também podia criar objetos a partir da própria escuridão. Mas também teve uma única ocasião que ele criou vida a partir do seu próprio sangue, criando assim a Grande Mãe, que nada mais era do que um dragão simbionte, só que vermelho da cor do sangue, né? Ele também podia manipular o próprio corpo, que por si só é praticamente escuridão pura, e usando também, né, da escuridão, controlar outros seres, como ele fez com os Celestiais na guerra contra os heróis. Pois é, o Knu também conseguia controlar os Celestiais, cara, fazendo uma simbiose que nem os simbiontes fazem. Como a entidade cósmica representando, né, o Rei de Preto, o Knu deveria ter uma série de poderes que ele de fato nunca apresentou. Muitos desses poderes são vistos quando o Ed Brock se tornou o Rei de Preto, né? E aí foi explicado que o título de Rei de Preto equipara esse personagem do nível dos Beyonders, tá? Só que eu tô falando dos novos Beyonders, não aquele Beyonder lá das primeiras Guerras Secretas que era intocável, ela era muito poderoso. Só que esses poderes dos Beyonders, nível Beyonders, a gente nunca viu o Knu utilizando realmente. Ele usava mais poderes ali usando a escuridão mesmo. Alguns dos poderes que ele deveria ter, né? Projetar a consciência pro futuro, manipular a quarta dimensão e coisas do gênero, né? Nunca foram muito mencionadas pelo Knu, mas talvez ele tinha, né? Muito provavelmente, apesar dele ser o Rei de Preto, ele renegava o cargo e as suas funções. Então talvez ele tivesse esses poderes, mas nunca os aproveitou e os descobriu. Preferia ficar usando seus próprios poderes do vazio. Vamos então às fraquezas. O Knu tem pouquíssimas fraquezas conhecidas, mas a que com certeza é o seu ponto fraco é a luz. É claro que o deus dos simbiontes não é totalmente vulnerável à luz, né? Não é como se ele fosse um vampiro que vai derreter quando sair no sol, mas é algo que sim, pode ferir ele. Em alguns momentos do arco Rei de Preto, ele se incomoda com personagens com poderes relacionados à luz, como foi o caso da Tempestade, que invocava relâmpagos, né? Como é o caso do Thor também e outros personagens assim. Outra de suas fraquezas também é a mente coletiva dos simbiontes. Caso ele esteja comandando um simbionte de forma remota e esse simbionte seja atacado, os danos vão diretamente para o Knu também, cara. E por fim, a cabeça do Celestial que ele cortou no início da sua trajetória nesse novo universo. Essa cabeça também se tornou uma fraqueza, cara, uma que ele nem mesmo sabia. Grande parte do seu poder era fornecido pelas energias cósmicas dessa cabeça do Celestial que ele usou para forjar as suas armas simbióticas ali, né? Quando as Valquírias cortaram essa conexão com essa energia cósmica, ele ficou bem enfraquecido, mas ainda era forte o suficiente para ganhar da luta do Thor com a força Odin. Então não é como se ele fosse ficar fraco, né? Ele só perde um pouquinho dos poderes. Vamos então agora falar das suas habilidades.
entidades. O Knull não demonstrou, cara, ter nenhum tipo de treinamento formal ou algo do gênero, mas ele tem bilhões de anos de experiência em combate corpo a corpo contra celestiais e outros seres cósmicos. Então não é como se os seus servos fizessem tudo, né? O personagem realmente saía no braço com os deuses e entidades que ele encontrava pelo caminho. Em teoria, ele deveria ter um conhecimento quase que infinito por compartilhar a mente com os simbiontes e pegar também as informações e experiências dos hospedeiros de outras raças. Então, na lógica, se ele tem essa mente coletiva e absorve todas as informações que os simbiontes também possuem, automaticamente, se o simbionte Venom se juntou no Homem-Aranha e pegou várias experiências e informações do Homem-Aranha, o Knull também tem acesso a isso. Agora você imagina isso multiplicado pela quantidade de simbiontes que existem no universo do multiverso. O Knull é sinistro, é realmente nível entidade, cara. Mas o Knull nunca demonstrou uma habilidade assim tão forte nesse quesito, então não é algo que eu vou considerar muito aqui pro vídeo, cara, mas na teoria ele teria sim. Vamos então falar sobre as suas armas. Sua principal arma, sem sombra de dúvidas, é a Necro Sword, provavelmente a arma com maior contagem de mortes em todo o universo da Marvel, talvez dos quadrinhos. O Knull foi o criador dessa arma, mas ela passou nas mãos de uma galera aí, cara. Porém, ninguém utilizou melhor do que o Gorr, o carniceiro dos deuses. Essa arma era feita de escuridão viva e se ligava ao próprio portador, se fortalecendo a cada deus que o portador matava, né, e arrancava-lhe a vida, né? O Gorr chegou a ficar tão poderoso que ele criava servos de escuridão que davam sufoco ao Rei Thor do futuro. Ela aumentava os atributos de quem usa de forma insana, ao ponto do próprio Gorr ter encarado 3 versões do Thor ao mesmo tempo e ter sobrevivido. Essa arma é virtualmente indestrutível, cara, e ao final da luta o Rei Thor, né, a lançou em um buraco negro na esperança de ninguém jamais encontrá-la novamente, mas isso não aconteceu e ela acabou depois caindo na mão do Loki. E depois, mais tarde, a espada reconheceu que o seu melhor portador foi o Gorr, e aí ela trouxe o Gorr de volta à vida para continuar utilizando ela. Lembrando que tudo isso que eu falei são provenientes do Knull também, já que a espada é uma criação direta dele. Se o Gorr chegou nesse nível de matar um monte de deuses e dar trabalho para 3 versões do Thor, imagina o quão difícil teria sido parar o Knull caso ele tivesse usado a Necro Sword da melhor maneira possível, como o Gorr tinha feito. Bom, são basicamente essas informações a respeito da composição e história e poderes do Knull que eu tenho aqui para passar para vocês. Se gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Valeu!